Vamos para um bate-papo sério, complexo, controverso, intenso, que precisa ser abordado. Ocasionalmente a gente precisa ponderar a respeito disso, né? Faz parte do processo de autoconhecimento, mas que realmente é algo que incomoda as pessoas. Incomoda tanto que a gente projeta, né, os outros lá fora. Eu? De forma alguma, né? Corrupção, corrupto, corruptível, corrompido, vendido, comprado, todos têm seu preço. Assunto interessante, né? Muito presente aí, atualmente, 2023, mas eu diria que muito presente na história da humanidade como um todo. É uma característica humana. É uma característica humana. Muito difícil de fugir. Muito difícil de fugir, muito difícil de se lidar. Quem gosta de olhar para si mesmo, olhar para o seu passado e perceber, observar as vezes em que nós nos corrompemos. Quem gosta disso? Ninguém, né? Pode ter sido uma corrupção básica, simples, pode ter sido alguma coisa um pouco mais intensa, né? Então, é bem complicado. Eu, olhando para o meu passado, nas vezes que eu me deixei corromper, nas vezes que eu fui corrupto, que eu corrompi alguém, eu me sinto mal. Me sinto mal. Não é algo que eu gosto de pensar, ponderar, fazer. Mas, às vezes é necessário. Porque a gente aponta tanto o outro lá fora, né? O outro, que a gente esquece de olhar para dentro, né? Esquece de virar o espelho para a gente mesmo e observar o quanto nós também fazemos isso, o quanto nós participamos disso como seres humanos, o quanto isso nos impacta, né? O quanto as nossas práticas nos impactam. Penso que a corrupção ela pode começar no seio familiar. Nem sempre. Às vezes na escola, na rede de amigos, no trabalho, na cultura, nas relações, nas conexões, né, que a gente vai formando. Mas o seio familiar é um ponto sensível, porque é algo muito sutil. É o pai que quer alguma coisa da mãe, é a mãe que quer alguma coisa do pai e conversa com o filho para que ele interceda. É aquela oferta de que se você fizer dessa forma, nesse tempo, nesse momento, como eu quero, você ganha. Se você me ama, você faz isso por mim. Então ela toma formas muito variadas e lentamente isso começa a fazer parte da nossa personalidade. Nós podemos ampliar isso ou nós podemos gerenciar. E aí entra de novo essa questão, né? O gerenciar é fundamental. O gerenciar é fundamental. Por quê? Porque você dizer que um ser humano é incorruptível, que ele nunca se corrompeu e que ele nunca corrompeu ninguém, isso é uma balela. Isso é utópico. Desde pequenas corrupções até grandes, todos nós estamos suscetíveis. Então, essa sutileza que começa pequenininha na família, vai se expandindo, muitas vezes vai crescendo de uma forma
muito natural, e a pessoa executa, né, tanto corrompendo outros quanto se corrompendo, com uma naturalidade que para ela tanto faz, aquilo é natural. Isso é natural em culturas, inclusive. Né? Então a gente se acostuma e vai repetindo. Vai repetindo. Muito ligado com corrupção está a sedução. A gente normalmente pensa que sedução é algo de emocional, né? É algo assim de conquista amorosa, sexo, de favores sexuais ou emocionais, né? Mas não. A sedução ela é ampla, geral e restrita. É você seduzir o outro para que ele faça alguma coisa, ele conceda algo, lhe dê algo, lhe trate de uma determinada forma. E da sedução para a corrupção fica muito perto, muito próximo. Principalmente quando a sedução tem essa questão de benefício, de ganhar algo, de conquistar algo, de receber algo que normalmente não iria acontecer. Então você lança a mão dos seus artifícios de corrupção, que são os mais variados, de sedução, que são os mais variados, e você parte para uma corrupção, sem muitas vezes perceber que está fazendo isso. Da mesma forma que eu olho para o meu passado, para a minha infância, para a família, para os amigos, para a escola, e eu percebo às vezes que eu me corrompi, eu percebo às vezes que eu não me corrompi, às vezes que eu não aceitei nem corromper outros e nem ser corrompido, nem ser comprado, nem ser vendido. Então, por um lado a gente olha e fica chateado, e por outro lado a gente olha e fica orgulhoso. E aí entra a questão de gerenciar. É preciso gerenciar essa característica. Com muita ética, com muita integridade, mas às vezes, por uma própria preservação de si mesmo, não há como evitar a corrupção. Você pode não precisar de nada. Então você não vai ser corrompido por bens materiais, por dinheiro, por posição, por fama, por oportunidade de emprego, de promoção. Mas tem um ponto que eu creio que a maioria das pessoas, tem como pedra de toque, que é a sua própria família. A partir do momento que sobrevém uma ameaça à sua família, você se corrompe, você aceita, porque você não vai colocar em risco a sua família. Infelizmente, isso não é garantia. Se acontece uma vez, acontece duas, três, e você vai ter que se ceder uma vez, você vai ter que ceder todas as outras, porque, né, a ameaça a um filho, a uma filha, a um pai, a uma mãe, a uma esposa, um esposo, um cônjuge, um companheiro, é uma das coisas assim mais complicadas que a gente tem no planeta. Né? Algumas vezes, de forma assim muito íntegra, essa proteção, bom, se não tem jeito, se não tem como fugir, não tem como escapar, então eu vou me corromper para preservá-los. Isso eu acho louvável. Em outras vezes, você vai se corromper não para poupá-los tanto assim. A desculpa é a família, mas você está querendo ser corrompido. Então acontece. E às vezes é um dilema muito complicado na humanidade trocar você e a sua família pela coletividade. Eu lembro de um livro e de um filme fugiu o nome agora, né, para avaliar esses detalhes, do Stephen King. Eu não lembro o nome do filme nem do livro. Mas no livro tem um guarda de uma guarita, de um laboratório de
pesquisas genéticas, com bactérias, com vírus e tudo mais. E eles têm um protocolo rígido. Aconteceu algum detalhe, fecha tudo, encerra as pessoas lá dentro, pronto. E ocorre um vazamento do vírus, né? Muito sugestivo aí com relação à Covid. Inicia esse protocolo, vão fechando as portas e esse guarda se manda. Ele se contamina no processo e ele sai correndo, pega o carro, passa em casa, pega a família e atravessa os Estados Unidos de ponta a ponta. Fazendo o quê? Espalhando o vírus. Chega no final, a família dele está morta, ele está morto e o vírus tomou conta do planeta. E aí depois é uma história muito interessante, muito legal do filme, de ver o filme, ler o livro. Já são antigos, mas ele queria salvar a si, a família dele e o resto que se dê. Né? O resto. Então, o ser humano tem essa questão muito complicada. E a corrupção, ela causa problemas inúmeros, né? A corrupção é uma coisa peçonhenta, uma coisa que contamina a pessoa, desvirtua. A partir do momento que a pessoa perde a sua integridade e se acostuma com isso, com os benefícios que ela pensa que obtém, tudo ao redor se contamina e se perde. Corrupção é uma coisa muito ruim. Mas a premissa, a fala, cada um tem seu preço, é bem verdadeiro. Né? Tem pessoas que se vendem por dinheiro, por posses, coisa e tal, posição social, e tem alguns que se vendem pela família. E alguns, por ingenuidade. Tem um vídeo muito interessante do Porta dos Fundos no YouTube, que não deve ter, tem nome, mas eu não lembro o nome, mas mostra uma situação muito, muito peculiar. Um deputado novo, um senador novo, alguma coisa assim, político, chega em casa, no apartamento dele e está tudo em reforma, e ele se desespera, mas que isso que está acontecendo? Quem mandou vocês fazerem isso? Não sei o que, como é que vão pagar? Não posso pagar. E o preiteiro lá, o pedreiro, o comandante da obra lá chega, não, fica tranquilo, senhor, fica tranquilo, isso tudo já está pago. Mas como assim pago? Não, pagaram, já está tudo organizado, vai ser reformado ali, vai uma TV nova, não sei o que, tudo maravilha, tudo do melhor, do bom e do melhor. Não, mas eu não quero isso, não, fica tranquilo, chefe. Passado algum tempo, ele estava lá participando de uma comissão, tinha que votar em alguma coisa, e a empresa que patrocinou a reforma do apartamento dele manda um e-mail, um telefonema, alguma coisa assim, né, um zap para ele, precisamos do seu voto. Não, mas eu não posso votar a favor, isso é contra as minhas... Né, não, isso não é correto, não é ético. Deputado, seu apartamento, deputado, tá, ficou bonito? Tá? E tem outras histórias que você, de repente, recebe na sua conta corrente 100 mil, 200 mil reais, 200 mil euros, 300 mil euros, né? E de onde saiu isso? O que acontece? E geralmente você gasta, você usufrui, daqui a pouco vem a cobrança, né? Então nós temos uma corrupção assim, muito, muito sutil acontecendo. O interessante é que quando a gente projeta essa corrupção lá fora, e principalmente nos políticos, porque lidam muito com poder, lidam muito com dinheiro e tudo mais, a gente diz, os políticos são corruptos. Eu sou íntegro, ético, moralmente falando, perfeito. Mas os outros, eles são. O que a gente esquece é que o político que está lá hoje estava do seu lado ontem. Era seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu sobrinho, seu neto. Eram pessoas comuns, tranquilas, também íntegras, também éticas. E que quando chegam lá, se tornam corruptos. Por que será, né? Porque o poder corrompe. A gente começa a buscar razões e desculpas e explicações, né? Mas o processo é esse. Eles são, eu não. Eu sou um anjo de candor. Então nós temos que tomar cuidado com esse aspecto de
projetar nos outros, dizer que os outros são e nós não. Né? Ou que aqueles que nós não gostamos são corruptos, os que nós gostamos não são corruptos. E aí a gente cai aí numa visão extremamente equivocada de que aqueles pelos quais a gente tem um apreço, porque a gente gosta, porque a gente quer, eles fazem as maiores barbaridades, mas não são corruptos. Agora aquele outro que eu não gosto, que eu não quero, que eu não aceito, qualquer coisinha é corrupção. Muito complicado. Né? Muito complicado. E quando a pessoa é confrontada com isso, ela agride. Ela não para fazer um olhar para si mesmo, né? Para ver, não, será que esse que eu estou apoiando hoje... E às vezes você apoia esse aqui hoje, ele não é corrupto de forma alguma, daqui a pouco ele é destituído por corrupção, e sai de cena, coisa e tal, a memória do povo é curta, daqui a pouco ele volta, mas ele volta no partido oposto. Agora ele é corrupto. Porque nesse partido eu não gosto, então todo mundo que está nesse partido é corrupto. E a gente não faz a meia culpa, né? Não se olha, não se observa para ver, puxa, será que eu não estou sendo incoerente? Não, ninguém gosta de olhar para si mesmo, né? Mas a corrupção ela é uma coisa realmente assim muito presente, né? E a corrupção com a sedução também. Eu gosto de olhar os gatos. Nunca gostei muito de gatos. Eu sempre preferi os cachorros, os cães. Mas depois de algum tempo, de experimentar vários cães, coisa e tal, né? Caíram os gatos aqui em casa. Não procurei, não busquei. Caíram aqui, né? Gatos de rua. E eu observo que quando eles querem comida, eles se aproximam de você, eles ronronam, eles roçam em você, eles deitam com a barriga para cima, você pega eles e tudo mais. Aí você dá comida, beleza. Comeram. Você tenta pegar eles, eles não querem. Tenta pegar no colo, eles não gostam. Tenta chegar perto, eles fogem. Está na hora da comida, eles vêm seduzir você de novo. E a corrupção, muitas vezes, do ser humano começa nesse ponto, até com os próprios animais. Né? Eu poderia fazer um joguinho de sedução com eles também, e de corrupção deles também, de aproveitar o momento em que eles estão necessitados, eles estão com fome, eles estão querendo alguma coisa, e eu obrigá-los a coisas que eles não gostam. Inclusive eu tenho uma das gatinhas que deve ter sofrido muito quando era menor, que ela é extremamente arredia, extremamente arisca, ela não deixa você tocar por jeito nenhum, nem na hora da comida, muito raro. O que o ser humano faz? O ser humano tenta seduzir, de uma certa forma tenta corromper, modificando a maneira de ser do animal, de acordo com nossa vontade, com o nosso gosto, né? Eu evito até isso. Ela não quer, eu respeito o jeito dela. Agora, se viesse para mim, eu também não quero. Ele vai ter que respeitar a minha maneira de ser. Então a gente tem que cuidar, porque animais, crianças, família, amigos, colegas, trabalho, e a gente vai expandindo isso tudo. Se torna muito natural, né? Então, usar esse poder que a gente tem de alguma forma para atrair os outros, para que os outros façam o que a gente quer, para manipular. É claro, tem a sedução natural, tem a sedução que é gostosa, que é agradável, né? Que a gente tanto receber quanto a gente fazer. É um exercício natural do ser humano. Mas quando isso se volta para interesses escusos, quando essa sedução se volta para manipulação, quando isso se volta para corromper e obter alguma coisa ruim, porque a corrupção é sempre ruim, a corrupção nunca é boa. Então, quando a sedução se aproxima demais disso, ela se torna problemática. Já tinha um mestre aí, um professor da área holística, que ensinava que quando ele chegava num lugar, que ele queria alguma coisa, ele jogava energias boas para a pessoa. Isso é uma corrupção. E ensinava isso, falava em público isso. Isso é uma corrupção. Você chega lá, você não quer seguir o padrão certinho. Você já quer preparar a situação para que seja favorável a você. E para ele era muito natural, tanto que ensinava a fazer. Né? Eu acho isso complicadíssimo.
complicadíssimo, uma manipulação, uma corrupção do outro, da instituição, do órgão, do setor, da empresa, para que seja conveniente para você, né? Ah, mas vá que a pessoa esteja de mau humor e me trate mal. Pois é. Mas também, por outro lado, não se corromper e não ser corrompido é complicado porque você não tem amigos. Você não tem corruptos do seu lado e você fica sozinho. E às vezes você ficar sozinho é muito, muito, muito perigoso. Eu lembro uma vez que eu passei por uma situação onde eu me mantive fiel e eu percebi o impacto que aquilo estava tendo. Porque a pessoa que me procurou no trabalho era conhecida e eu conhecia ela como uma pessoa íntegra. Era uma pessoa que cobrava muito dos outros, que puxava muito dos outros para serem corretos, éticos, cumprirem horário, fazerem as coisas, né? E aí ela chega para mim, perguntando do problema, e perguntou, muito amável, muito querida, um pouco diferente uma certa rudez que ela tinha, né? Era uma pessoa muito rude, assim, muito direta, muito grosseira, né? Muito gentil, e eu estranhei, né? E aí quando eu disse que ia demorar tanto tempo, coisa e tal, e ele olhou para mim, mudou o olhar, eu preciso disso para essa semana. Né? E como se achava mais do que eu, mais poderoso, mais forte, coisa e tal, e eu disse, o senhor vai me desculpar, mas o senhor entrou numa fila e quando chegar a sua vez vai ser atendido. Outras pessoas chegaram antes e vão ser atendidas antes. Ele ficou acho que uns 10 minutos encarando e argumentando, e impressionando, e aquela coisa, né, te espremendo, e eu ali, tranquilo, sereno. Podia ter argumentado, mas não era isso que você ensinava, não era isso que você pregava. Como é que você vem agora querendo privilégios? Quando ele viu que não ia conseguir, ele virou as costas, saiu, não deu boa tarde, boa noite, muito obrigado, nada, e foi embora. Então a gente passa por situações, né, que tem esses momentos assim, de corrupção, de opressão. E algumas pessoas ligadas a ele, que eu conhecia, com quem eu tinha contato, quando eu cheguei próximo em situações posteriores, me escantearam, me deixaram de lado. Algumas nem me cumprimentaram mais. Provavelmente ele foi lá, contou uma historinha triste, coisa e tal, né, e cooptou-as para o seu lado. Então a gente acaba ficando sozinho algumas vezes por se manter dentro de uma certa ética, né? Gerenciar é o único caminho. Gerenciar é o único caminho. Às vezes você cede um pouquinho, às vezes você cede bastante, às vezes você não cede, às vezes não cede nem um pouco, às vezes não cede nada. Temos que trabalhar essa questão quando ela se apresenta, né? Mas eu creio que essa busca por uma integridade, que precisa estar presente até numa relação com os animais, com as crianças, com os filhos, com as pessoas que precisam, né? Principalmente quando as pessoas precisam de você, que é quando ocorrem essas situações, se manifestam mais oportunidades, né, pelo precisar, a gente tem que se observar, a gente tem que se manter coerente com essa ideia que a gente tem da gente mesmo, com essa imagem que a gente passa da gente mesmo, de sermos pessoas éticas, corretas e íntegras. E algumas vezes a gente precisa ter a sensibilidade, o bom senso de ceder um pouco, porque senão pode acontecer coisas bem complicadas, né? Complicadas, envolvendo aí situações extremas de violência, de ameaça e de, às vezes até com a própria vida da gente. Tem solução para a corrupção? Tem solução? Tem. Mas está muito distante da humanidade, muito distante. É preciso que a humanidade passe por uma evolução, passe por uma mudança de consciência tão grande, onde isso não é mais necessário, onde todos são íntegros, onde todos são coerentes, onde não haverá espaço para a corrupção se manifestar.
E isso está muito distante, muito distante, muito distante. A Covid foi um momento assim que a gente percebeu muito disso, né? Uma das maiores nações do planeta, das potências, interceptou venda de respiradores, ou seja, os respiradores estavam vendidos para um determinado país, eles foram lá, interceptaram aquela venda, pagaram mais, a empresa cancelou aqueles pedidos e vendeu para eles. Essa potência que você vê em filmes salvando o planeta, salvando a humanidade, como se são seres íntegros e perfeitos e mais avançados, mais evoluídos. Muitas máscaras caíram, muitas. A gente vê, né, exemplos de enchentes, onde falta água, o pessoal aumenta o preço das águas em garrafinha, do galão de água, né, para se beneficiar. Então, a humanidade tem um caminho dificílimo pela frente. Dificílimo, porque essa mudança de consciência, isso não vem por decreto, isso não vem por lei, isso não vem por pressão, isso é uma coisa interna de cada um. Você precisa mudar dentro de você. E isso é muito complicado. A gente se ilude às vezes, vamos fazer uma lei que vai proibir tal coisa. Na aparência as pessoas cumprem, sempre que podem as pessoas burlam. É isso que acontece. Vamos perder a esperança nas pessoas? Não. Não é questão disso. Não é isso. Vamos ficar deprimidos com isso? Então a corrupção não tem jeito, vai campear solta pelo planeta, corrompendo esse e aquele, prejudicando, fazendo, acontecendo. Não. São coisas que fazem parte do ser humano, característica humana, característica das relações humanas, das inter-relações humanas com todos. Não só com os outros, mas consigo mesmo, com o ambiente, com os animais, com as plantas e com tudo mais. Inclusive com os deuses, né? Quantas oferendas são para dar um jeitinho, né? Para Deus facilitar, para aquela divindade agilizar aquela coisinha para a gente, né? Então, isso faz parte do ser humano, está muito integrado na maneira de ser humano hoje. A tecnologia às vezes facilita, amplia isso, dissemina isso, a internet dissemina isso pelo planeta inteiro. A gente começa a ver essas coisas com muito mais clareza, com uma quantidade maior, mas esteve sempre presente, E se você olhar para a história, nós ficamos assim estarrecidos com o quanto de corrupção esteve presente, o quanto a corrupção esteve presente na história humana. Então faz parte. A partir do momento que você começa a perceber isso, esse é um ponto importante. Você começou a perceber isso nos outros, vire a lanterninha para você. Observe você como você está. Observe em você como a corrupção se manifesta. Observe dentro de você como se manifestou, como você lida com isso. Quando você disser, os políticos são corruptos, mas quem é o político se não um amigo, um familiar, um conhecido seu de ontem, que hoje está lá? Mas o poder corrompe. Né, com essa desculpa, sim, o poder corrompe, essa potência de fazer corrompe, claro, mas precisa ser sempre assim? Alguns resistem quase nada, né, já chegam se entregando, alguns resistem o que podem, depois se entregam porque não tem escapatória. Mas o que vai mudar isso? Mudança de consciência. Mudança de consciência. Não de um, ou de dois, ou de três. Uma mudança de consciência coletiva que adquire uma massa crítica que acaba se espalhando pelo planeta. Até lá, nós estaremos frente aos horrores da corrupção. Estaremos frente a situações inomináveis, abomináveis. Mas você está nesse processo de despertar?
está nesse processo de autoconhecimento, observe. Observe mais, não julgue, não condene, procure entender o processo. Procure voltar para dentro de você e identificar situações semelhantes. Claro, não iguais, né? Mas semelhantes em que você também fez aquilo, que você usou aquelas artimanhas, que você manipulou, que você queria obter tal coisa, e aprenda com isso. Porque nesse olhar para dentro, e ao observar e identificar os momentos que você cedeu à corrupção, o que você cedeu a ser corrupto, não é para julgar e condenar você e ou para o inferno. Não, não. É para autoconhecimento. O autoconhecimento não é julgamento. Ele é uma observação acolhedora. Porque se não houver esse acolhimento, a gente não avança, a gente não cresce. Não é o desculpar. Então não é nem julgar, nem desculpar, mas um acolher como uma coisa natural nossa, ingênua nossa, que estava com pouca lucidez a respeito, um pouco desperto a respeito daquilo, e através dessa observação acolhedora, nas situações que virão, nós iremos atuar diferente, nós iremos nos portar diferente.